Beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos do primeiro livro de Samuel, o capítulo 9. Agora o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu, minha casa, eu e minha esposa, possamos verdadeiramente dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos, de um modo direto ou indireto, fazer com que a Tua palavra chegue a mais pessoas, para que se faça na vida dessas pessoas, bem como na nossa, conforme a Tua vontade. Tudo isso te pedimos, em o nome do Senhor, em o nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Espírito da verdade, que conosco habita. Desde já te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 9 de 1 Samuel 27 versículos e diz, do versículo 1 em diante: Havia um homem em Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, põe-te e vai procurar jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente Israel, indo alguém consultar Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram as moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Elas responderam: Está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois come os convidados. Subi, pois agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao altar. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviaremos um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai?
Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Saul ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Saul: eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti para essa ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Saul. 27º e último versículo do capítulo 9 do primeiro livro de Samuel nos diz: desciam eles para a extremidade da cidade quando Samuel disse a Saul, repetindo o 27º e último versículo do capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, que nos diz: desciam eles para a extremidade da cidade quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te falarei saber a palavra de Deus. Pois bem, por meio desses 27 versículos, nos diz o 9º capítulo do primeiro livro de Samuel, acerca da busca que fazia Saul das jumentas extraviadas, e em meio a essa busca vai ter com Samuel. Interessante é que, diante da visão humana, jamais podia, no momento de saída para cumprir aquilo que o pai dele determinou, o encontrar alguns animais que estavam dispersos, jamais poderia aquele homem imaginar que teria um encontro com um homem de Deus e que toda a trajetória da sua vida seria modificada pela vontade do Senhor, ali exposta através de seu profeta. Profeta que à época era chamado por costume local, justamente por enxergar aquilo que aos outros homens, os comuns, não era possível. Profeta, na tradição daquele povo naquele momento, chamava-se vidente, porque ele tinha a visão que Deus colocava por meio dele ao seu povo. Jamais podia Saul imaginar que na busca por jumentas ia ser ele confrontado com a vontade do Senhor e transformado em rei de todo um povo. E que povo, hein? O povo de Deus. Assim é até os dias de hoje. Nós não sabemos o que está efetivamente reservado para a nossa vida por meio do que nos faz chegar ao Senhor. Às vezes através dos nossos próprios braços e às vezes através dos braços de outras pessoas que Ele levanta como instrumento seu para que se faça na minha e na sua vida conforme a vontade suprema e perfeita dEle. Que possamos mais e mais estar então entregues à vontade do Senhor de um modo voluntário, vivendo o especial e o extraordinário que é viver em meio ao seu mover, conforme o seu propósito, exclusivamente do seu amor, favor e poder. É o que desejo. Sucesso!